Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Liturgia. Estamos na nossa aula 2. Nesta aula, então, nós vamos ver o significado da palavra liturgia na Sagrada Escritura. A tradução grega do Antigo Testamento, dita dos 70 ou alexandrina, utiliza a liturgia geralmente ao referir-se aos ritos da lei de Moisés. Entre 250 e 100 anos antes de Cristo, os judeus domicilianos no Egito, em Alexandria, tendo adotado a língua grega, sentiram a necessidade de traduzir para o grego os livros hebraicos e aramaicos do Antigo Testamento. Isso foi feito aos poucos, resultando daí a tradução dita dos 70 ou alexandrina. Esta tem grande importância porque exprime a mentalidade dos judeus dispersos nos últimos séculos antes de Cristo. A designação Septuaginta, 70 ou simplesmente 70, se originou a partir do que vem narrado na carta de Adisteias, considerada por alguns estudiosos como um texto lendário. Segundo tal carta, 72 sábios, 6 de cada tribo, seriam sido enviados para Alexandria pelo sumo sacerdote de Jerusalém, a pedido do rei do Egito, Ptolomeu II, para traduzir o Pentateuco para a grande biblioteca de Alexandria. No Novo Testamento, então, liturgia e seus derivados ocorrem 15 vezes, tomando 3 acepções diferentes. Primeiro, significado profano. Vamos ver a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Epafrodito arriscou sua vida para suprir ao que vós não podeis fazer para o meu serviço, para a minha liturgia. Liturgia, no caso, é o sustento do apóstolo, ao qual Epafrodito atendeu, levando a esmola dos filipenses. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O serviço desta liturgia não deve apenas satisfazer a necessidade dos santos. Aqui liturgia também pode ser traduzido por coleta. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 6. Os que governam são servidores de Deus que se desincumbem com zelo do seu ofício, da sua liturgia. Segundo o significado cultico ritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Celebravam eles, os primeiros discípulos, a liturgia em honra do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 23. Completados os dias de seu ministério, de sua liturgia, Zacarias voltou para casa. Hebreus, capítulo 9, versículo 21. Moisés aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios de culto, de liturgia. 3. Significado vivencial. Toda a vida do cristão vem a ser um culto a Deus, de modo que nada há aí de profano ou arreligioso. Da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Diz: se o meu sangue foi derramado em libação, em sacrifício e serviço, liturgia, da vossa fé alegro-me e regozijo-me com todos vós. Da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 16. A graça me foi concedida por Deus para ser o ministro da liturgia de Cristo Jesus para os gentios, a serviço do Evangelho de Deus. A ideia de que toda a vida do cristão é um culto ou uma liturgia sagrada encontra-se repetidamente nos escritos de São Paulo, embora nem sempre o apóstolo use o vocábulo liturgia. Assim, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Deus, a quem sirvo, a quem presto culto em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha. Da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Os circuncidados somos nós que prestamos culto a Deus em espírito. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Agora tenho tudo em abundância,
tenho de sobra, depois haver recebido o que veio de vós, perfume de suado odor, sacrifício aceito e agradável a Deus. São Paulo tinha em vista as esmolas levadas por Epafrodito ao apóstolo prisioneiro. Ver também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e capítulo 4, versículo 6. Ver também a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual. Dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. O louvor a Deus procedente dos lábios puros é considerado sacrifício oculto a Deus. Por meio de Cristo ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Sacrifício ou culto espiritual é o sacrifício, a oferenda de toda a nossa vida material ou corpórea, penetrada e vivificada pelo Espírito Santo. Como o sacrifício de Cristo foi movido pelo Espírito Santo, Cristo, pelo Espírito Santo, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Aliás, ao fazer de toda a sua vida uma oblação de culto a Deus, o cristão não faz senão reproduzir o gesto de Cristo, que desde a sua concepção no seio materno, se ofereceu ao Pai como hóstia viva e consciente em lugar das vítimas irracionais da antiga aliança. É o que diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo de 5 a 7 e 10. Ao entrar no mundo, ele afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isto digo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Este texto apresentado toda a vida de Jesus Cristo como culto de louvor e expiação a Deus é de capital importância. Vem a ser programa para todo cristão, que deve reproduzir em si essa mesma atitude de permanente oblação ao Pai com Cristo, animada pelo Espírito Santo. O apóstolo recomendava, ao referir-se à paixão ou à oblação de Cristo: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. A íntima comunhão com Cristo, assim oriunda, faz que toda a vida do cristão, por mais modesta, ignorada e sofrida que seja, tenha alto valor. Ela é a continuação da oferta que Cristo fez de si ao Pai para a redenção do mundo, e por isto participa da eficácia redentora ou salvífica da obra realizada por Cristo. É São Paulo quem o diz, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo eu, não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo vai mais longe num texto que assim poderíamos parafrasear: sofro eu, não eu, é Cristo quem completa em minha carne o que falta à sua paixão, em prol do seu corpo, que é a igreja. Isto quer dizer que, inserido no corpo místico de Cristo pelo batismo e Eucaristia, o cristão é remido e torna-se corredentor. Está claro que a corredenção exercida pelo cristão não pode ser equiparada à obra redentora de Cristo, é subordinada a esta. Como participação desta, só há um redentor ou mediador, do qual todas as graças se derivam. A expressão de Paulo brota da sua concepção da igreja como corpo de Cristo, e por isso o que acontece com os cristãos diz respeito ao prolongamento terreno da vida do próprio Cristo.
Pio XII, encíclica Mystici Corporis, número 106. Santo Agostinho retoma esta doutrina nos seguintes dizeres: o homem consagrado pelo nome de Deus, dedicado a Deus, é um sacrifício, na medida em que, a fim de viver para Deus, ele morre para o mundo. Nosso próprio corpo, quando por amor a Deus o mortificamos pela temperança, quando não oferecemos nossos membros ao pecado, mas a Deus como armas da justiça, nosso próprio corpo é um sacrifício. A isso o apóstolo nos exorta dizendo: eu vos rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que façais de vossos corpos uma hóstia viva, santa e agradável ao Senhor. Toda a cidade do Redentor, a sociedade dos santos, é como que um sacrifício universal oferecido a Deus pelo soberano pontífice, que na sua paixão se ofereceu também por nós, para nos tornar membros do seu corpo. Eis o sacrifício dos cristãos. Todos somos um só corpo em Cristo. É este mistério que a Igreja celebra tão frequentemente mediante o sacramento do altar, onde a Igreja se toma ciente de que, naquilo que ela oferece, ela mesma é oferecida. Isso foi dito da obra da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, livro 10, capítulo 6. Desenvolvamos ainda estas ideias também nas próximas lições, dando continuidade assim, então, à nossa definição do que é liturgia no nosso curso de liturgia. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.